Muito bom dia, pessoal. Domingo, 4 de maio de 2025. Vamos dar início ao nosso giro semanal de mercado. Antes de começar este vídeo, gostaria de pedir o seu like, é importante para o nosso canal. Inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder atualizações futuras. Caso queira fazer parte do nosso grupo de membros do Telegram, em que você terá acesso a ver em tempo real tudo que estou fazendo, se eu estou comprando, se eu estou me protegendo, os ativos que estamos de olho aí para pegar a próxima pernada de alta do mercado. Tem um chat aberto para você pedir análise das moedas que quiser, tirar dúvidas, sempre conversar com a gente quando precisar. Os links de acesso estão na descrição deste vídeo. Beleza? Preço acessível para o que é entregue é preço de banana, é preço de uma escova de dente hoje em dia, né? Então, você tem muito a ganhar, pouco a perder. Beleza? Faça parte do nosso grupo de membros. Bom, hoje falaremos do Bitcoin, do Ethereum, da Avalanche, da Polkadot e da Render. Bitcoin aí, pessoal, e já vou começar adiantando para vocês aí. Para mim, tá, foi dado o start no movimento de queda do Bitcoin, certo? Então, tomem cuidado. As altcoins, principalmente para quem tem altcoins aí, que está comprando ou comprou em regiões que não são as corretas, por aí vai. Tome cuidado para não entrar no desespero quando vier este tombo final aí, tá, pessoal? Que, em média, as altcoins, para mim, no meu entender, vão corrigir aí pelo menos 50%, tá? Algumas até mais. Antes de o Bitcoin romper o topo. Certo? Antes de o Bitcoin vir romper esse topo aqui. E claro, aí depois as altcoins que perderam 50% vão subir 500% e por aí vai. Certo? Então tome cuidado para não vender na região errada no desespero. Saiba o que está fazendo. Vou passar aí a visão em algumas altcoins para vocês entenderem. Certo? Bitcoin segue dentro de tudo que a gente vem falando há muito tempo. Muitas coisas eu não vou repetir, tá? Porque já há muitos vídeos eu venho falando. Quem acompanha o canal aí sabe. Bitcoin deixou, tem um vídeo até, inclusive acho que é o terceiro vídeo anterior a este que estou gravando, que o título do vídeo é Armadilha, tá? Que o Bitcoin a gente tinha como expectativa que o Bitcoin capturasse esta liquidez aqui. Isso foi passado aqui no YouTube com antecedência. Falei que o Bitcoin deveria voltar para pegar essa zona de liquidez aqui, quando ele começou a subir aqui, ó. E aí, por aí, todo mundo falando que aqui foi o fundo. E pilhando vocês a comprarem. Sempre nas regiões erradas. Beleza? Aí o Bitcoin veio, o que ele fez? Exatamente o que eu falava, capturou a liquidez. Só que qual que é o problema que eu também já falei aqui para vocês? Quando ele captura a liquidez, ele deixa esse fundo duplo aqui, ó, alinhado com este fundo aqui, ó, certo? Que é esta linha de liquidez aqui que vocês estão vendo. Para induzir o pequeno investidor a acreditar que isso aqui é um fundo duplo numa região de suporte. Só que isso aqui não é um suporte, tá, pessoal? Já aviso de antemão que isso aqui é uma liquidez. O pessoal tem mania de se enganar com suportes em regiões erradas do mercado. O suporte do Bitcoin está aqui embaixo, pessoal. As POIs, certo? São os nossos pontos de interesse, onde o institucional deve montar posições, onde aqui deve começar a entrar volume e empurrar o preço para cima, certo? Nós temos aqui este FVG diário,
está na região dos $72.500. E nós temos um order block, um bloco de ordem semanal na região dos 67.300. Boss, onde que você acha que vai ir? Será que ele vai... se voltar, volta aqui, volta aqui. Bom, se eu fosse escolher um dos dois, pessoal, eu acredito que o Bitcoin vai vir pegar essa POC aqui, ó. Nós temos essa POC de volume de toda essa região aqui de acumulação, reacumulação que ele fez para subir, e deixou uma POC aqui, ó, que está exatamente nessa região desse bloco de ordem. Eu acredito, que o Bitcoin deve vir pelo semanal, e não pelo diário. Pelo diário ele fecharia, esse FVG aqui subiria, fazendo essa raspa da liquidez. Mas acredito que ele vai se movimentar pelo semanal. E pelo semanal é o bloco de ordem está aqui embaixo, Então ele deve tocar essa região, acredito, dos $67.000. Certo? Só para esclarecer, o que eu espero se eu fosse ter que ser exatamente o movimento. Mas não importa, pessoal, isso aqui é uma região inteira de demanda. Ele pode muito bem subir, fazer a raspa aqui e já subir, ou sim, pode ir mais abaixo. Beleza? Passando já para vocês a minha visão de que isto aqui será, sim, capturado. Mais uma vez, contrariando muita coisa que eu estou vendo por aí, muita gente falando que daqui ele vai retrair até essa região aqui para subir e romper topo. Beleza? Já vou deixar claro aí o meu ponto de vista. Para mim, ele não rompe topo sem capturar essa liquidez abaixo. Esse fundo duplo aqui. Certo? Então, fiquem atentos aí. Para mim, o start da distribuição, se a gente botar aqui no gráfico de 4 horas, para mim foi dado já, pessoal? A gente está aqui numa região em que a gente... Vou escrever aqui para ficar mais fácil de visualizar, certo? Acredito que aqui nós já temos um buying climax. Aqui nós temos um AR. Aqui nós temos um SOL. Aqui nós temos um T. Tá vendo? E aqui nós estamos em região do TAD, Só que esse TAD não quer dizer que foi aqui. Nós temos, ele pode respeitar, pode ter sido aqui, certo? Mas pode ser mais acima. Tocando essa região dos 100 mil, essa região aqui, acima, ainda, certo? Então, a gente tem que ver se o Bitcoin já fez, de fato, o TAD aqui nessa região, ou se ele ainda vai dar uma raspadinha aqui em cima na região dos $100 mil. Então, não tem como afirmar, fez o topo aqui, agora vai começar a deter, até porque não temos um choque claro aqui no Bitcoin, Então, não tem nada, por enquanto, que nos diga que agora quebrou a estrutura e vai se entregar, vai começar a cair. Tem toda uma liquidez que ele já está deixando abaixo e por aí vai, certo? Para mim, estamos perto deste último movimento, já pode ter sido feito ou ainda será feito. Beleza? Aqui, se fosse ser mais completinho, aqui seria um preliminar supply, certo? Então, para mim, o start foi dado, pessoal? Bitcoin está distribuindo. Isso aqui é tirado de livros, pessoal? De Wyckoff. Quem não conhece Richard Wyckoff, indico que deem uma pesquisada, estudem, vejam imagens, distribuição, acumulação, para vocês terem um norte mais claro no mercado, certo? Sim, para mim, estamos dentro de uma distribuição.
falta definir se realmente foi aqui o TAD ou se o TAD será aqui. Para depois perder os fundos e começar a nossa pernada de baixa, certo? Então, isso olhando na micro, no intradiário, tá? Só queria passar para vocês essa visão. A gente for ver aqui, ó, o preço subindo, uma espécie de canal aqui, a gente vai pegar, por aí vai, certo? E o volume caindo. Clássico de fim de movimentação, certo? Então, fiquem espertos aí. No gráfico diário eu já passei para vocês essa visão. Isso aqui, quando o preço vem, é aquilo que eu sempre falo, quando o preço está em uma direção, certo? E ele tem uma POI abaixo, tá? Isso aqui é o exemplo, tá? Não estou dizendo que é essa POI em cinza aqui, só o exemplo que estou dizendo em cima. Acabou que foi em cima. E ele vem nessa região, para em cima, faz um tipo de fundo duplo, às vezes faz até um fundo triplo, e aí dá uma pernada de alta. Isso aqui é para induzir o pequeno investidor a acreditar que é um suporte, pessoal. Quando apoia, está logo abaixo, aqui que está o ponto de interesse. E aí o preço sobe, para quê? Para fazer as pessoas comprarem errado, induzir as pessoas, a gente chama isso aqui de inducement, comprar na região errada do mercado. E, claro, de tabela, liquidar os shortados dos mercados de futuros. Em cima desses topos aqui, ó. Inclusive, eu falei que o Bitcoin, quando ele estava embaixo aqui, falei que em breve o Bitcoin deveria dar um canudo para cima para liquidar essa galera. Lembrem que eu falei isso? Estava aí. Não me lembro se foi no penúltimo vídeo. Então, o Bitcoin vem liquidando os shortados, ó, todos esses topos aqui é cheio de stops nos mercados de futuros da galera que está em short. Isso aqui é um movimento de short squeeze junto com uma indução, tá? Por que é indução? Porque deixou o fundo duplo, como eu dei no exemplo aqui, em cima da POI, que é essa barra cinza. Tá? Para no futuro, faz o pequeno investidor comprar errado, ou seja, comprar numa região de demanda, porque nós estamos dentro de um bloco de ordem, esse bloco de ordem aqui, tá vendo? Para depois o preço voltar e tocar a região de interesse, para aí sim subir com força. Entende? Então, essa movimentação é exatamente isso, ó, o fundo duplo em cima da POI, ou das POIs, poderíamos dizer assim, são duas POIs aqui embaixo, bota o pequeno investidor na compra. Onde vocês acham que as pessoas vão comprar Bitcoin? Estão comprando aqui, ó, no pior ponto possível. É um bloco de ordem semanal. Já vou entrar no gráfico semanal para vocês verem. Para depois o preço vir e capturar a região de interesse. Liquidando toda a galera que está em long. E aqui nessa alta, o Bitcoin não capturou nada. Ele não vem capturando fundo nenhum aqui nessa alta. Ó. Tá vendo? Então, isso aqui, pessoal, para mim vai ser tudo capturado, tá? O Bitcoin vai fechar essas pós, acredito que deve tocar, para só então romper o topo. Não acredito que ele rompe antes. Claro, depois que romper o topo, aí, que alvos que você tem acima do topo. Aí acredito que o Bitcoin deve chegar aí entre 130, 160 mil dólares, por aí, certo? Essa região aí. Aí temos que ver. É conversa para depois que eu romper o topo, beleza? No momento, a atenção de vocês tem que estar para esse movimento aqui, tá? Tomem cuidado. Estou avisando já há bastante tempo. Eu estou falando dessa queda. Estou falando agora, obviamente, mas eu venho falando dessa queda desde que o Bitcoin começou a subir aqui, ó. Toda essa alta eu estou falando da queda, certo? E desses fundos aqui, dessa armadilha. Então, meu alerta tá dado aí. Para mim, inclusive, como passei no intraday ali no gráfico de 4 horas, já foi dado o start na distribuição aí. Ele pode ainda, nada impede de subir mais aqui, ó, raspar, fazer um sweep nesse topinho aqui, ó. Entende? Para aí se atirar, pode. E aí, aqui em cima seria o TAD, no caso. Certo? Então,
São possibilidades. O que vocês têm que estar de olho agora é essas regiões aqui, ó. Não ficar se preocupando com detalhes, se ele vai fazer, se ele vai cair daqui, se ele vai fazer isso e cair daqui, não importa, certo? O gráfico semanal Bitcoin segue, ó, deixando uma sombra feia nesse bloco de ordem aqui. É uma região de oferta. Eu não sei se eu falei demanda antes sem querer, falei errado. Isso aqui é uma região de oferta, tá, pessoal? Região de oferta. É aqui que as pessoas estão comprando, porque foram induzidas para essa alta. Inclusive, eu falei aqui que eu tinha como expectativa que o Bitcoin ou ele ia fazer duas movimentações. Uma das duas. Quando ele estava aqui embaixo, falei aqui no YouTube para vocês, ou ele, eu acredito que ele vai subir aqui, tocar esses fundos para voltar, ou ele vai subir lá em cima, temos um bloco de ordem claro aqui, tinha falado, claro, aqui em cima que ele pode tocar para ir cair. E falei que este movimento seria uma baita de uma indução. Se ele faz esse movimento aqui, ó, que ele acabou fazendo, e vai até lá em cima, saindo dos 74 mil dólares até os 90, 100 mil dólares, seria uma baita de uma indução. Cantei a pedra aqui para vocês também. Para depois voltar, pessoal. Porque esse fundo em cima da POI, o ativo está avisando vocês, pessoal, estou subindo, mas eu vou voltar. Certo? Então, essa é a nossa expectativa. Tem essa POC de volume aqui embaixo, junto com essa POI. Acredito que ele deva visitar essa região só para daí romper o topo, certo? Então, Bitcoin é isso, tá? Tomem cuidado. Só que, como vocês podem ver, a expectativa final é sim romper o topo. Então, não precisa se desesperar, principalmente quem está comprado. Quando eu falo isso, essas coisas para vocês da queda, eu tô compradaço no mercado, tá, pessoal? Eu realizei, eu tinha 5 moedas. Comprado em 5 moedas com bastante dinheiro em 5 moedas. Eu não gosto de ter muitas, certo? 2 dessas 5 que estavam num bom lucro, eu já realizei, certo? Realizei lucros. Novamente, o pessoal lá, os membros já sabem, já foram avisados, a gente já se protegeu. Mas não vendi todas as minhas moedas, eu continuo comprado em 3. Inclusive, uma ali eu tô tão bem comprado nela que eu não mexo mais. Isso aí tanto faz se cair isso, porque essa queda aqui que eu tô dizendo para vocês é nada mais, nada menos do que uma busca por liquidez para subir, entende? Não é uma queda que, vai vir a queda aqui, agora vai fazer isso aqui, ó. Não é isso. Então não importa, pessoal. Só que, claro, é 50% de queda nas altcoins aí. 50% de queda. Pelo que eu tô vendo aí. Nos alvos das altcoins. Abaixo. 50%, mas até mais. Para depois subir. Então, eu fiz essa proteção, tá? Realizei 2 aí para ter um bom caixa. Visando recomprar abaixo. Se o mercado inventa alguma novidade, certo? Porque sempre existe uma possibilidade maluca de o mercado fazer um tiro para cima ainda, ou enrolar aqui em cima e as altcoins ainda dá mais um tiro mais forte. Existe essa chance para depois voltar, entende? Eu tô compradaço, então tá tudo certo. E não vou me preocupar quando o preço voltar. Vou só terminar de montar minhas posições, ainda mais que agora que eu tenho mais caixa. Realizei lucro em 2 moedas aí, tô com bastante caixa. Então, tudo certo. Para depois romper topo. Por isso que eu digo para vocês, não entrem em desespero e vendo, quando o Bitcoin estiver nessas regiões, aí vocês começam a vender as moedas, né, pessoal? Aí não. Então, ou usem este vídeo como um alerta para se proteger, pelo menos em parte. Claro que não precisa sair vendendo tudo que tem. Porque vai cair aqui, entende? Mas, principalmente quem está bem comprado, não precisa se preocupar. Mas quem quiser, questão de gerenciamento de risco, né, se proteger e tal, aí se quiser saber exatamente o que estamos fazendo, quais moedas estamos comprando, quais estamos nos protegendo, o link do grupo de membros está na descrição, já falei para vocês. Do Bitcoin é isso, tá?
Vamos esperar aí ver o que o Bitcoin vai desenhar. Acredito que ele faça uma movimentação nesse sentido. Certo, pessoal? E a liquidez da vez agora, vou até apagar aqui, ó. Não é mais essa aqui, é esta aqui. Beleza? Deveremos ver o Bitcoin perdendo 74.400 mais para frente nas próximas semanas. Vamos dar uma olhadinha no Ethereum. O Ethereum. Bom, o Ethereum, dentro daquela movimentação que eu tinha passado aqui no YouTube, acreditava que o Ethereum poderia subir aqui, talvez segurar neste bloco para voltar, certo? Então, estamos dentro e acredito que será mais ou menos essa movimentação que o Ethereum fará. Por quê? Por que eu acredito nisso? Mesma coisa do Bitcoin. Fundo duplo. Onde? Em cima de uma POI. Certo? Então, exatamente a mesma movimentação. Faz uma indução aqui, bota o pequeno comprador na compra na pior região possível, ameaçando que vai explodir, e volta para pegar a liquidez. Para aí sim, rumo aos 4.300, 4.600. Beleza? Então, Ethereum para mim ficaria muito esperto nesse fundo duplo aqui. Para mim é um fundo duplo fake, por estar em cima de uma zona de demanda. Beleza? Pelo gráfico mensal aqui vocês vão ver, tem um bloco de ordem aqui embaixo. Então acredito sim que o Ethereum perderá esta sombra pelo gráfico mensal mais para frente. Certo? Então Ethereum, quem não tem Ethereum, pensa em ter Ethereum, deveria estar feliz da vida, tá, pessoal? Por o mercado estar dando esta chance, esse melzinho na chupeta para vocês aí, ó. O Ethereum abaixo desta região aqui, tudo isso aqui é uma região compradora de Ethereum, tá, pessoal? Não precisa querer acertar a bunda da mosca, entende? Tudo isso aqui, essa box aqui sim é uma região pro tal do DCA, que o pessoal fala por aí, certo? O DCA. Entende? Compra aqui um pouco, compra aqui um pouco. Aí sim. O que não pode é começar um DCA aqui, né, pessoal? Aí não. Aqui que o pessoal enganou a maioria das pessoas com os ETFs do Ethereum. Lembra? Aprovado ETF do Ethereum, agora é Lua. Olha aí, ó, a galera da Lua. Tudo preso nesses topos. Aí esses aí, se estão fazendo DCA, esses aí já acabou o dinheiro, pode ter certeza. Compra aqui, compra aqui, compra aqui. Já acabou o dinheiro. Já não tem mais dinheiro. Se foi DCA. Entende? Então, existem zonas macro de mercado em que a gente começa a pensar em um DCA, entende? Tem que entender essas regiões. Não sair comprando em qualquer lugar. Aí não tem como ganhar dinheiro no mercado. Vai ganhar dinheiro como? Certo? Então acredito que o Ethereum, já falei isso aqui 1 milhão de vezes, está dentro desta acumulação de Wyckoff, dentro desse caixote aí, certo? Nós temos como alvo 2 alvos, tá? Tem um alvo num pivô, que seria este pivô de alta aqui, ó. Este pivô de alta. E temos um alvo da acumulação, que é o alvo deste caixote. Certo? Se nós pegarmos o alvo do pivô, nós teremos aqui esse candle de sweep de liquidez aqui de baixo, que é o topo. Nós temos Ethereum nesta região aqui, ó, como expectativa. 6.159, 7.832, certo? Que seria o alvo do pivô. Isso aqui é o pivô. Beleza?
Aí, se pegarmos por Wyckoff da acumulação, a gente teria como alvo, a gente pegar o mesmo candle de sweep de liquidez até o buy-in clímax aqui, ó, projetarmos acima, teríamos um alvo mais acima, que está na região dos 8.682, 8.680. Vamos arredondar 8.700, tá? 8.700 aí. Então, é alta, tá, pessoal? Se a pessoa compra Ethereum, só para isso, pensando na melhor das hipóteses aqui, ó, compra o sweep dessa liquidez aqui, ó, que é a raspa, ó, raspando essa liquidez para subir. Então, nós teremos, e caso o Ethereum pague o alvo da acumulação, certo? É uma alta aí de 588% no Ethereum. É bastante alta. Muita alta, inclusive, certo? Mas é claro que a gente tem que ficar muito atentos nessas regiões aqui, ó, tá? Pro Ethereum. Antes de pensar nesses alvos aqui em cima, certo? E isso nós lá no grupo de membros vamos estar sempre em tempo real, em cima de olho, vou estar passando o que estarei fazendo. Mas Ethereum sim, vocês deveriam estar otimistas com o Ethereum, inclusive quem pensa em comprar Ethereum já deveria ter comprado, já deveria estar montadaço no Ethereum aí, pessoal, porque como vocês podem ver, é só uma raspa de liquidez aqui abaixo para subir. A expectativa, tá? Porque você tem essa expectativa, boss, o mercado vai fazer isso? Não, claro que não. Mas, com base nos meus estudos, com base na experiência que eu tenho de mercado, com certeza, sim, acho razoável acreditar que este fundo duplo será capturado. E isso não é um suporte, tá, pessoal? Isso aqui é um fake suporte, certo? Com a captura dele, se o Ethereum não montar nenhuma gracinha aqui embaixo, obviamente, acredito que $4.300 é o nosso alvo acima, beleza? Então, Ethereum é isso. Já temos uma quebra de estrutura, em que o ativo faz esse pivô aqui quebrando a estrutura pelo gráfico mensal, que é uma baita de uma quebra, um choque. Volta no processo de mitigação para dar continuidade. Então, essa é a expectativa. Beleza? Vamos ver qual é a próxima moeda, a VAX. A VAX, para quem não sabe, já estou montadaço na VAX. Inclusive, 100% das minhas posições que eu queria terem a VAX, eu tenho, tá? Estou montado 100% na VAX. A VAX pegou minha última ordem. Eu só tinha 2 ordens na VAX. A última era em $15. Ela cravou aqui, ó, essa região. Certo? Fiz minha última compra aqui, nessa sombrinha. Então, a VAX seguinte, ó. Tá enroscada nesse bloco de ordem. Certo? Tá enroscadinha nesse bloco. Ou ela vai daqui, voltar, raspar esse fundo aqui, fazendo um sweep aqui nesse fundo, tocar os $14, essa região aqui para baixo, finalizando esse shakeout aqui, ó, que é toda uma estrutura de reacumulação, tudo isso aqui, uma estrutura de reacumulação, certo? Finalizando um shakeout aqui para explodir, literalmente, podendo talvez a primeira parada dela aqui nos $60, certo? Ou, dependendo do que o Bitcoin fizer, se o Bitcoin ainda der mais um tirinho para cima, na região de 100 e alguma coisa, 100 mil e uns quebradinhos, enrolar um pouco lá, as altcoins ainda pode dar mais um tiro para cima, mas sim, a expectativa é que volte, tá? Independentemente se será daqui ou daqui, aqui tem um FVG, ó. Tem um FVG nessa região em AVAX, ó. Não acredito que ela vai, tá? Mas poderia de alguma forma
vir tocar aqui ainda para voltar e aí subir, pode. É uma possibilidade, tá? Não estou muito confiante que fará isso agora, mas sempre bom ficar atento. Mas sim, quem quer ter a VAX aí, pessoal, boa oportunidade aqui ó, nos $15, mesma região, 14, 15, 14, tá? Até para deixar uma ordem pronta aí na corretora. Tá comprando a VAX muito, mas muito barato. Essa moeda deve subir muito. Sempre falei para vocês aqui no YouTube, todos deveriam ter essa moeda, tá? Essa moeda e vai ser narrativa, na minha visão, certo? Onde é que está o preço justo de AVAX de toda a estrutura? Qual que é a estrutura de AVAX? Essa aqui é a estrutura de AVAX. Essa pernada de alta, certo? Tudo o que está acontecendo agora é um processo de mitigação. Beleza? Faço a pernada impulsiva, volto num processo de mitigação, busca a liquidez para subir, certo? Essa é a expectativa. Então, qual que é o preço justo dessa estrutura macro de AVAX? Vocês estão vendo em preto aí na tela. O preço justo está aqui. É os 50% da pernada. Certo? Isso eu costumo falar. Sempre no mercado de veículos, nós temos a tabela FIPE, para as pessoas se orientarem quando que o carro está caro, quando que o carro está barato. É um preço justo. Certo? No mercado cripto, a gente tem os 50% da estrutura. Então, olhando com base nisso que eu estou falando, vocês acham que a VAX está cara ou a VAX está barata? Está barata. Cara ou barata? Olha onde a região em que a gente está. Entende? Então, sim, agradeça a Deus por ter esta oportunidade, porque você está comprando muito barato. Certo? Depois, não adianta depois, porque depois que tiveram as notícias, a euforia, os picaretas do YouTube mandando vocês comprar topo, aqui, não adianta querer comprar VAX aqui depois. Ah, não, comprei lá embaixo, mas ela tá subindo bem, e aqui estão falando que ela vai explodir, né? Aqui estão falando que ela vai explodir, vai para $200, eu vou comprar então. Aí compra aqui. O sujeito compra aqui em cima, ele não compra aqui embaixo. Entende? Isso aqui em cima é uma região de oferta, pessoal, não é lugar para comprar. Vocês têm que comprar aqui. Sempre falo isso. Certo? Então, a VAX, a expectativa na alta dela, tá? Eu acredito que exatamente essa região que eu marquei. Acredito que ela vai vir visitar essa região. Que é entre os 80 e os $100, tá? 80 e $100. Acredito que a VAX está armando aí este pivô. Pivô de alta. Aqui. Certo? Para quem não tem a VAX, fica a dica aí. Ainda vão ouvir falar bastante desta moeda. Beleza? Vamos ver a Polkadot. Polkadot tem até um desenho que eu deixei do lado aqui, ó. Deixei lá no grupo de membros. Acabou que foi pro YouTube. Que era exatamente a movimentação que eu estava aguardando Polkadot, que é essa movimentação aqui, ó. Vou botar pro lado pra você ver, ó. Vendo? Ó. Então o Polkadot segue exatamente de acordo com o esperado, tá? Eu acredito, pessoal, que já falei para vocês, Polkadot, ela deixou uma armadilha que é muito vagabunda, por sinal, que é o nosso famoso Fair Value Gap, FVG, tá? De abertura. Vou apagar aqui, ó. Que é isso que eu acabei de apagar, que vocês viram. Ó. Tem tá vendo esse buraco aqui, ó, marcado nessa região de cinza?
esse Fair Value Gap aqui, que é o FVG, para mim será fechado, considerando o contexto da Polkadot. Certo? Ah, ele tem que fechar? Não, não tem que fechar. Principalmente, tá? Inclusive tem. Isso eu falei lá no vídeo do grupo de membros. Alguns livros aí que falam, baseados em históricos, que após, acho que há 5 anos, 4 ou 5 anos, 5 anos acho que é. Após 5 anos, se o ativo não capturou esse Fair Value Gap de abertura, considerando históricos de todo um estudo feito durante anos de mercado, não quer dizer que ele vai fechar mais, tá? Ele pode não fechar mais, certo? E Polkadot, estamos dentro exatamente desses 5 anos aí. Isso aqui foi em que ano foi isso aqui? 2020, ó. 2020 ela fez esse primeiro toque aqui, certo? Então, Polkadot teria a obrigação de fechar isso aqui, baseado em dados, não, tá? Mas, considerando a estrutura, considerando que está na cara que ela está com a intenção de capturar, porque ela está montando toda essa liquidez em cima, ó. Vendo, ó? Todos esses fundos ela já fez uma raspa, ó. Primeira raspinha. Certo? Mas não fechou o FVG. Então acredito sim que Polkadot vai renovar esse fundo, vai capturar essa sombra aqui, ó. Certo? Fechando o FVG na região dos 2,9, 3 dólares. Certo, pessoal? Para depois, sim, não ter mais motivos nenhum para vir aqui para baixo. E aí é alta, tá? E aí só vai. Agora, vai cair daí de onde está? Posso afirmar isso? Não, não posso. Ela tem um Fair Value Gap aqui em cima. Certo? Acima desses topos aqui, ó, todos esses topos. Pode fazer um short squeeze aqui, ó, capturar toda essa liquidez para voltar? Pode. Esse Fair Value Gap está na região dos 5,6, tá? Então, Polkadot, independentemente, isso que eu quero deixar claro, não importa se ela vai, se ela subir, acredito que é só para vir aqui, tá? Só para isso, para voltar. Então, independentemente disso, a gente só tem que ter foco agora aqui na Polkadot, tá? Nessa região. 3 dólares aí. Ficaria de olho. Uma excelente compra em Polkadot. Para depois sim surfar uma bela de uma alta. Ó. Ela já deixou liquidez alinhada em cima antes da POI. Lembra que eu sempre falo do alinhamento antes da POI? Aqui é o contrário, é o inverso, também funciona para alta, tá, pessoal? Eu sempre dou exemplo na queda porque o mercado está caindo, tá? O mercado das altcoins, principalmente, né? E aí eu boto a POI lá embaixo como exemplo. Ele para em cima, induz a galera e vem buscar. Só que na alta é a mesma coisa, tem a POI aqui em cima, o mercado está subindo, para antes da POI, faz um tipo de topo duplo, volta, a intenção é que ele venha pegar. Então, Polkadot sim, tá? Acredito que deve capturar os 3 dólares aqui, depois subir, pelo menos, tá? Pelo menos aqui, os 12 dólares e 12,4. Capturando esse topo duplo, ó. Certo? E fechando esse FVG. Sim, podendo Polkadot chegar, vermos Polkadot na região dos 22 dólares, tá? Que é um bloco de ordem desse topo aqui, ó. Testando o extremo, ó, a extremidade desse topo aqui. Beleza? E é alta, hein? Polkadot. O cara comprou em 3 dólares aqui, mais ou menos, levou para lá 647%, ó. É uma baita de uma pernada. Então, acredito que Polkadot a gente deva ver subir bastante aí pela frente, pessoal. Bastante mesmo. E isso uma pernada que pode ser inicial, tá? A gente não tem como saber, pessoal. Pode vir aqui, voltar aqui, continuar. Nada impede de explodir a Polkadot aí, vir testar níveis mais acima. Beleza? Então, assim, ó, como eu falei da VAX, agradeça a oportunidade,
Olha onde você está tendo a chance de comprar Polkadot. Mesma coisa, ó. Pegar a pernada da estrutura da Polkadot, certo? Pegar a pernada da estrutura da Polkadot. Beleza? Vamos pegar aqui. Opa, peguei a ferramenta errada. Olha onde está a região justa de Polkadot. $28. Então, $28 preço justo de Polkadot. Você está tendo a chance de comprar em 3. Tá pagando caro ou tá pagando barato? O que vocês acham? Só falta o sujeito reclamar que o mercado não dá oportunidades. Só que aqui, sabem quantas pessoas vão comprar Polkadot aqui? De uns 100%, é o que eu sempre falo para vocês. 95% não vai comprar. 5% vai comprar. E são esses que ganham dinheiro no mercado, os 5%. Sempre falo para vocês, sejam os 5%. Certo? Então, Polkadot é isso, ficaria bem atentos. Quem quer ter Polkadot, confia na moeda, confia no projeto, por aí vai. Eu deixaria a ordem, tá? Aqui na região, perdendo esses fundos aqui para mim, eu sempre falo para vocês, eu costumo comprar sempre um pouco antes, para não correr o risco de ficar de fora. Perdendo essa região aqui dos 3.250, é compra. Dedo na compra, certo? Toda essa região abaixo aqui, ó. Perdendo essa sombrinha aqui, ó. Dedo na compra. Certo? Depois, mais pra frente, a gente vamos voltar a falar da Polkadot quando ela estiver aqui nessas regiões aqui, ó. E aí vocês vão ver eu falando, avisei ou não avisei? Então, Polkadot é isso. Vamos ver a nossa última moeda aí, que é a Render. Bom, Render, pessoal, mesma coisa, tá? Ela deixou aqui, já temos de cara aqui, ó. Deixou uma zona de liquidez aqui embaixo. Opa. Deixou uma zona de liquidez aqui embaixo, ó. Tá vendo? Fundo duplo. Então, temos uma POC de volume logo abaixo, um bloco de ordem logo abaixo, que é um candle que fez um sweep de liquidez no passado aqui, ó, para ir explodir. Acaba se tornando um bloco de ordem. Então, sim, nós poderemos ver Render, ó, se enroscou FVG mensal, vamos botar no gráfico mensal. Olha aí, ó. Pelo mensal ela veio fechar essa FVG aqui, ó, tá vendo? Fechou 100% do Fair Value Gap. E agora, nada mais justo do que ela vir buscar essa liquidez armada aqui, tocar a POC de volume, tocar 50% do bloco de ordem, para explodir, tá? Isso aqui olha só, quanto por cento, se eu botar aqui. Da onde ela tá, pessoal? Da onde ela tá. 47, 45, 50% de queda. Entende? Então as moedas têm, a maioria das moedas que eu estou vendo tem mais ou menos isso de espaço nessa correção de volta para ir subir. Entende? Por isso que eu digo que acredito que vem por aí nas altcoins em um tominho leve, suave, de mais ou menos uns 50%. Beleza? Então eu ficaria esperto aqui nessa captura. Ficaria atento. Onde está aqui, região dos 2.3, 2.4, 2.4 aqui, excelente compra em Render, tá?
para depois visar sim uma pernada impulsiva aí que pode levar o preço da Render, pela estrutura que ela tem, até os 17.522 dólares, tá, pessoal? É alta em Render, hein? Se ela chega a tocar essa região aqui embaixo, nós irmos até lá em cima, 8x em Render, 800%, ó. Então, é mais uma dando oportunidade para vocês. Ela já tem uma quebra importantíssima feita aqui pelo mensal, tá? É uma moeda com uma estrutura confirmada. Faz a quebra, certo? Aquilo que eu sempre digo, ó. Ela faz a pernada de impulsiva, está num processo de mitigação. Deve buscar a liquidez. Já buscou liquidez aqui nesses fundos, criou nova. Deixou esse fundo duplo aqui novo, certo? Deve vir capturar ainda mais para frente, para aí sim explodir. Já tem liquidez deixada aqui nesses topos, ó, alinhados. Deve voltar a capturar no futuro, beleza? Fiquem espertos. Então, a mesma coisa do Bitcoin. Aqui deixa um fundinho duplo, tem POI abaixo, tem até POC de volume abaixo. Sobe para botar o pequeno investidor na compra na pior região possível, para dar um susto, fazer esse investidor desistir do mercado depois de uma queda de 50% e subir, beleza? Então, Render também uma moeda que deve subir bastante aí quando vier a alta, tá? Bastante, vamos vir falar bastante de Render. Tenho excelentes expectativas para esta moeda. Inclusive, Render é uma das duas moedas que eu falei no início do vídeo que eu realizei lucros para aumentar o meu caixa. Render é uma delas. Eu comprei Render aqui nessas regiões abaixo, realizei nessas regiões acima, certo? E agora, no aguardo para a volta. Ah, pode subir mais acima? Ainda pode. Pelo semanal pode, tá? Porque temos um FVG aqui nesta região, ó, mais acima. Tá vendo? Então pode ser que de alguma forma a Render ainda dê esse tiro aqui para voltar e aí subir. Não contaria muito com isso, certo? Mas pode ser sim. Então, hoje era isso, pessoal. Fiquem atentos aí que acredito sim estarmos em andamento aí para esta correção final, que vai nos levar a romper o topo do Bitcoin. É necessário que tenha essa correção, que o Bitcoin busque liquidez, feche as falhas abaixo, entende? Então, altcoins aí, sim, uma bela de uma volta aí, devem voltar para iniciar suas pernadas de alta, tá? E aí é muito tempo aí que vocês vão ver só alta, 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 não vai parar de subir. Porque esse processo de mitigação aqui vai ter sido encerrado, ó. Qual que é o próximo processo? Impulsão, aqui, certo? Retração, certo? Qual que é a próxima pernada? Impulsão. Você quer comprar impulsão? Você quer comprar aqui? Claro que não, não se compra impulsão no mercado, pessoal. Se compra retração. Então, quando que é a hora de comprar Render? Na retração, entende? Fiquem espertos aqui nessas regiões, aqui abaixo de 3. Excelentes compras em Render, hein? Então, por hoje era isso. Espero que tenham gostado, que eu possa ter sido útil, ajudado vocês de alguma forma. Acredito sim que teremos a nossa alt-season. O Bitcoin vai romper o topo. E vou botar aqui no Bitcoin. O Bitcoin vai romper esse topo aqui, pessoal, tá? Só que já deixo o alerta, tá? Para vocês. Tomem todo o cuidado do mundo quando o Bitcoin subir aqui em cima, certo? Nessas regiões aqui. Todo o cuidado do mundo, tá, pessoal? Que é aqui que mora o perigo.
Tá? Aqui não é o perigo no Bitcoin, tá? Aqui você tem que agradecer a retração. Vocês tomem cuidado lá em cima. Porque se eu estiver certo, os membros lá já estão sabendo aí do que a gente espera para o longo prazo. Se eu estiver correto, pessoal, nós veremos Bitcoin em patamares abaixo que muita gente nem sonha, tá? Nem sonha. Então, isso é conversa mais para frente, tá? Caso queira estar por dentro de todas as nossas expectativas, links de acesso ao grupo de membros na descrição do vídeo. Aquilo que eu falei para vocês aqui no YouTube, quando romper esse topo, não pode mais, é proibido o Bitcoin fechar um candle semanal abaixo dele, tá? Dessa linha aqui. Proibido, tá? Então, todos os alertas ligados. Se fechar um candle semanal, voltando aqui abaixo dessa linha do topo, vai azedar a coisa, tá? Vai azedar. E vai azedar bastante. Então, por hoje era isso. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, ajuda bastante o nosso canal a crescer. Vamos aguardar para ver o que o Bitcoin vai fazer nas próximas movimentações. Nossa expectativa está desenhada na tela, beleza? Bom final de semana a todos. Semana que vem, provavelmente domingo de manhã, estarei voltando para passar mais uma análise do que aconteceu durante a semana no mercado, passar algumas moedas. Então, ótimo final de semana, tudo de bom. Fui!